Fala galera, começando mais um vídeo aqui nesse canal. E como vocês já puderam ver no título, eu vou falar mais uma vez sobre esse assunto. Pra quem não sabe, eu sou Esther, gravo conteúdo, a maioria do meu conteúdo aqui é cristão e do meu dia a dia. E uma coisa que tá acontecendo. Gente, eu não sei se vocês assistem jornal, porque eu não assisto. Mas eu vejo, esses dias eu tô usando muito TikTok, porque eu vi a minha vida toda esse TikTok. Mas especificamente esse mês eu comecei a usar muito, com bastante frequência. E aí, o que acontece? Eu fiquei sabendo pelo TikTok que na China deu pra ver os 7 sóis. Antes eu fiquei vendo que era 6, mas a maioria falou que era 7. E, cara, eu estava vendo e tudo se liga no que fala em Apocalipse. Pra quem não sabe, Apocalipse é o último livro da Bíblia e ele fala basicamente, Apocalipse, ele fala sobre todos os sinais da volta de Cristo. Sobre a volta de Cristo, do anticristo, ele fala tudo sobre isso. Ele foi criado apenas pra isso, se eu não me engano. Já vou mais captura. Em Apocalipse fala que terá sinais no céu, no sol, na lua e nas estrelas. Gente, vamos lá. Sol e lua estão tendo sinais. O sol vai esquentar muito. Acho que a lua tá enferrujando, se eu não me engano. O sol, se eu não me engano, acho que tem uma mancha no sol 4 vezes maior que a Terra. Eles se não me engano por isso. E os dois ficam aonde? No céu. E no céu também terá sinais. Outra coisa que também tá tendo é as estrelas. Vai ter sinais nas estrelas também. Gente, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas em Apocalipse também diz que na volta de Cristo vai ter muitas pandemias e epidemias. E eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas vai surgir uma tal de Mpox. Mpox é uma doença que vem dos macacos. E o único sintoma que eu lembro, assim, é que o corpo fica cheio de bolhas vermelhas. Gente, prestem muita atenção. Jesus está voltando, mas ele ainda não voltou. Mas ele pode voltar daqui a 2 segundos, daqui a 2 minutos. Quando ele voltar, às vezes eu já posso ter postado esse vídeo. Às vezes eu ainda nem postei esse vídeo e ele já voltou. Então, por favor, corram aos braços de Jesus, se convertam. Porque, não dá tempo mais, Jesus tá voltando. Eu sou pouco tempo convertido. Gente, Jesus, ele não vai olhar quanto tempo você é convertido. Ele não vai olhar a roupa que você usou na igreja, desde que seja uma roupa decente. E se eu for de blusa e calça pra igreja, e eu for mulher? Não tem problema nenhum. Entendeu? Sendo uma roupa muito decotada, nem muito curta, Jesus ele não vai olhar a sua roupa. Você pode estar feia, você pode estar bonita, independente da sua roupa, do seu jeito de ser. Jesus, ele só pede que você adore ele. E eu já ouvi muita gente dizendo no TikTok que fala, nossa, Jesus é tão egoísta, ele quer adoração só pra ele. Jesus ele é tão egoísta que ele morreu na cruz por mim e por você, né? Pois é, que pena. Jesus é tão egoísta mesmo. Ele morreu na cruz por mim e por você, né? Não era nem pra mim estar aqui, mas, poxa, né? Eu acho engraçado essas pessoas. Essas pessoas, elas gostam de falar, mas é porque elas nunca sentiram a presença de Jesus de verdade. É porque elas não pegam a Bíblia pra ler e olham toda a história de Jesus. E, gente, quando falam que a Bíblia é mentira, 12 pessoas vão perder o tempo delas criando uma Bíblia, criando um livro pra outras pessoas lerem e dizerem que é mentira. Eles vão fazer isso mesmo. Eles vão fazer isso. Eles gostam, eles não tinham nada pra fazer. No caso, Jesus, que no caso não existe. Gente, lembrando que eu tô sendo irônica, tá? Por favor, não vou falar que eu tô blasfemando, tá? Gente, pra mim, quem fala que Jesus não existe, vocês acham o quê? Alguém me explica quem é ateu? Vocês acreditam em o quê? Que a gente evoluiu do macaco. Tá, a gente evoluiu do macaco. E o macaco brotou do nada. O macaco ele brotou no mato assim, vamos tá brotando aqui do chão. Aí do chão, um macaco ele brotou assim. Aí do nada do lado dele brotou outro macaco. Aí eles cruzaram, tiveram filhotinhos e aí foi procriando, né?
Foi assim que fez. Ai, mas então você quer dizer que Deus criou um homem e depois criou uma mulher? E quem criou Deus? Deus, ele é um ser superior. Eu não preciso criar ele porque ele por si só já existe. Entendeu? Portanto, quando ele fala, você é obrigado a obedecer. Portanto, vocês podem ver na história de Jó que quando Satanás vai no céu e fala com Deus que Jó só ama ele porque ele tem de tudo, Deus dá autoridade pra ele poder pegar e tirar tudo de Jó. Ele fala, só não tira a vida dele. E o que Satanás fez? Ah, tá. Porque eu não me lembro de ter lido a parte que Satanás obedeceu. Porque Satanás, ele tem poder, ele pode entrar na nossa mente para nos confundir, para nos atentar a pecar. Mas quando Deus fala, você não vai, você não faz. Satanás, ele não pode desobedecer, porque no estalar de dedos de Deus, Satanás, ele cai. Deus, ele é tão bondoso que, tipo assim, Deus deixa Satanás viver. Tá fazendo mal? Tá, mas ele tá vivendo. Entendeu? Gente, presta atenção. Agora, voltando pro assunto do começo. Se convertam. Aceitem Jesus enquanto é antes. Gente, leiam a Bíblia que vocês vão ver tudo que Jesus fez de bom. Tudo. Se você for ateu, você não acredita em Deus, pega a Bíblia pra você ler como se fosse um livro. Um livro que você lê de histórias. Porque a Bíblia, ela é um livro de histórias. Porque lá, vamos falar histórias que contam lá. Vamos lá, vou tentar falar 10 livros que contam na Bíblia. Falam da história da criação do mundo, falam de Adão e Eva, falam de Caim e Abel, falam de Esther, falam do rei Davi, falam da história de Sansão, falam da volta de Cristo, que é Apocalipse, falam da história de Moisés e Arão, falam das 10 pragas, falam de quando Jesus escolheu os 12 discípulos. Isso, lembrei 10 histórias pra vocês. 10 histórias que eu falei pra vocês aqui, que vocês podem ler na Bíblia. São 10 histórias que a maioria, essas todas que eu falei, eu já li pra vocês. Inclusive, peraí que eu vou buscar minha Bíblia e já volto. Eu leio Bíblia infantil, então vocês vão esperar daqui a pouco eu volto. Voltei, busquei. Minha Bíblia, tá? É ela daqui que eu uso pra dar aula na sala infantil. Linda. Tenho ela desde que? Desde uns 2016. Por aí, 2016, 2014. É desde quando eu tenho ela. Mais ou menos. Eu comecei a ler ela no começo do mês. E o que acontece? Eu comecei a ler ela porque eu comecei a dar aula. E como o dia 12 de outubro agora vai ter torta na cara, brincadeira e tal, eu falei assim, vou treinar os meninos, que são meus aluninhos, que eu digo assim, pra eles poderem se sair bem. E aí eu falei o seguinte, eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que saber o que eu vou passar pra eles. E como eu vou usar essa Bíblia infantil pra ler a história pra eles, eu vou ler como é que tá escrito. E aí acontece, eu pulei uma parte, por quê? Porque a outra moça, que também dá aula pra eles, ela pega e ela tinha lido uma parte com eles. Então a parte eu pulei. Eu pulei isso aqui. Prometo pra vocês. Isso aqui era de coisas de folha normal. Isso aqui é daquelas folhas que contam como usar. E que começa, ó, no princípio, tá? Começa no verso da primeira folha. E aí eu parei aqui, ó. Que foi aonde? Aí aqui, ó, eu já comecei a ler. Foi a história da Torre de Babel. Eu não falei pra vocês, mas tem a Torre de Babel. Vou falar todas as histórias pra vocês que tem na Bíblia, tá? Até onde eu li. Eu parei, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês onde que eu parei. Parei aqui. Li isso aqui tudo. Falta esse aqui pra eu de ler. Vou falar pra vocês, vou contar pra vocês todas as histórias que eu já li até agora, tá? Vamos lá, vamos ver quantas histórias eu vou contar pra vocês hoje. Criação do mundo. E Adão e Eva. Caim e Abel, que é quando um mata o outro. A história de Noé, que é quando Deus manda o dilúvio. A história da Torre de Babel, que é quando Deus confunde a língua dos homens.
Abraão e Sarai, que é quando Abraão sai de sua terra e se torna Abraão. Gente, eu vou resumir bem, tá, as histórias, porque as histórias, elas têm vários tópicos, entendeu? Tipo, Abraão, tem quando ele sai de sua terra, tem quando ele chega no Egito, tem quando ele briga com Ló, que é o sobrinho dele, tem quando Sarai fica com os ciúmes dele. Tá. Aí vem a outra parte, que continua em Abraão. Que Abraão já virou Abraão. E Abraão, ele recebe visita de 2 anjos, que Deus manda eles avisarem que Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Que aí a mulher olha pra trás e vira excesso de sal. De quando Abraão oferece Isaac, uma noiva para Isaac, que Isaac não morre, que eu acho que se não me engano é Rebeca. Quando Esaú vende sua primogenitura Jacó, isso aí já vão 10. Olha lá. Que Isaac ele desistiu dos poços. Vou resumir aqui. Gente, como eu falei, ela tem vários tópicos. Então, a maioria dos tópicos eu vou resumir, tá? Jacó, ele vai se casar com Raquel. Não, pera, esse aqui. Jacó e Raquel, eles vão ter um filho chamado Benjamim, tá? Calma aí, tá, gente? É que eu tô passando as folhas aqui. José é vendido pelos irmãos. José, gente, ele evoluiu muito, tá? Foi vendido, depois ele virou rei. Nossa, gente, a história de José é muito boa. Eu não sabia a história de José, entendi. Os abelos escravizados? Ah, não sei essa aqui não. Não, deve não. Quer ver? Vamos lá. Agora vai ser a fuga de Moisés, que é quando Moisés... Ah, não. A fuga de Moisés é quando Joquebede, ela tem um filho, homem, e Faraó manda matar. Aí vem a história das 10 pragas, que é quando Moisés vai lá, mandado de Deus, sobre libertar o povo israelita. A história da Páscoa, que é uma outra coisa, que é uma Páscoa antes de Jesus. Existem 2 Páscoas, a Páscoa antes e a Páscoa depois, tá? Depois, se vocês quiserem, eu explico essa história da Páscoa pra vocês. Aí Moisés era no Mar Vermelho. Acho que eu parei aqui, né? Ou foi aqui? Acho que eu parei aqui, né? Os 10 mandamentos. É isso, né? É 10 mandamentos. Pronto. Aí veio o tabernáculo, os bezerros de ouro. Bezerros de ouro. Moisés obedece a Deus, que é quando ele vai sair da terra. E ele fala, Deus pede os povos para de água. Aí tem aquela parte da serpente de bronze e tal. Gente, eu ainda não cheguei nem na metade, tá? De onde eu tô. Então, é muitas histórias pra vocês verem. Que eu falei só 10, porque eu lembrei só 10. Mas existem muitas, ó. Quer ver? Israel foi levado para o cativeiro. A história de Jonas. O nascimento de Jesus. Naamã é curado. Que foi quando eles ressuscitam o porto Eliseu. Quer ver? A história de Salomão. Quando Salomão se tornou rei. Tem a história de Davi, que quando Davi enfrentou Golias. Tem a história de Saul, tem a derrota de Golias. Gente, a Bíblia é muito grande. Aí tem a história de Samuel. Gente, a história de Ruth. Débora. Jezabel, que foi a mais recente que eu li, foi a história de Jezabel, a rainha de Jezabel. Enfim, a Bíblia, ela é muito grande. Isso porque não cheguei em Apocalipse, tá? Quando chegar em Apocalipse eu conto mais pra vocês, tá? Então, por favor, você que você não acredita em Deus, pega só pra você ler. Porque quando você começa a ler, as coisas vão começar a fazer sentido na sua cabeça. Por exemplo, quando eu comecei a ler a Bíblia,
e eu comecei a ler mesmo, tipo assim, não só ouvir, ler, começou a fazer sentido uma coisa. Sabe quando a mulher vai parir? Vou falar parir, que é isso mesmo. Vai parir, ganhar neném, como você preferir chamar. Da luz. Ela sente dor por causa de Adão e Eva. Porque antes, quando Adão e Eva, eles eram o único casal da terra, eles ainda moravam no jardim, eles obedeceram, eles comeram do fruto proibido. Quando Deus falou, olha, não come desse. Tem um pé aqui. Imagina um pé muito bonito, carregado, lindo, maravilhoso. Você tem um mar de fruta pra você comer. Você não pode comer este daqui. Beleza, tudo bem. Eles estavam de boa, vivendo na vida deles, comendo os outros frutos que eles podiam. Só que a serpente veio o quê? Falando ao ouvido de Eva. Eva, ela pegou e fez o quê? Ela acabou pecando. Que ela desobedeceu a Deus. É um dos pecados, desobedecer a Deus. Ela desobedeceu quando Deus falou pra ela que não era pra comer, ela acabou comendo. E, gente, eu fiquei muito triste porque ela ofereceu pra Adão, Adão comeu, e aí os dois entraram no pecado. Eles perceberam que estavam nus, eles foram começar a pegar uma folhinha, matinho, começar a se tampar. E aí Deus passou pelo jardim de tarde e perguntou, Adão, onde estás? Adão falou que estava nu e tal. E aí Deus perguntou, quem te disse que estás nu? E aí foi... Gente, eu tô misturando o que eu li com o que eu vi em Gênesis. Pra quem não sabe, pra quem às vezes... Gente, eu vou falar preguiça, mas eu não tenho preguiça de ler a Bíblia, tá? Porque eu prefiro ler do que ver novela. Mas eu já vi novela de Gênesis. Eu comecei a ver. Eu só vi até o terceiro capítulo, o quarto capítulo e parei de ver novela de Gênesis, tá? Porque eu tenho preguiça pra ver novela, confesso. Tenho preguiça pra ver novela. Se a novela não me prender, eu tenho um pouco de preguiça pra ver novela. E a novela de Gênesis, querendo ou não, no começo, quando Deus cria e tal, ela é uma novela muito parada, tipo assim, não acontece muitas coisas, muito impacto. E aí acaba que eu desanimo de ver novela. Mas, então eu prefiro ler. Mas tem gente que tem preguiça de ler. E aí prefere ver a novela. Então, pra você não ter preguiça de ler, eu aconselho a novela Gênesis. Ela é uma novela que já passou na Record. E pra você que tem preguiça de ver, que nem eu, você pode pegar e comprar essas bíblias assim, infantis. Por quê? Porque essa bíblia infantil, gente, não é vergonha, tá? Ler bíblia infantil. Que é o meu tamanho. Isso aqui, confesso, é o meu tamanho. Mas bíblia infantil, ela é muito boa, porque ela é resumida. Tem palavra na Bíblia que eu não entendo. Vamos supor, clamai-vos. É uma palavra que você quer pra clamar. Mas tem outras palavras que é assim, que eu não entendo. Então a Bíblia infantil, ela é boa por causa disso, que ela é bem resumida. Ela é bem simplificada mesmo. Para as crianças, tipo, de 8, 9 anos conseguirem entender e ler. E aí, então, eu gostei pra vocês lerem. Gênesis, no começo, eu confesso, vou dar um spoiler pra vocês. Quando Adão percebe pra Eva que foi culpa da Eva, ele quer culpar a Eva. Ele culpa muito a Eva em questão disso. Ele fala que a culpa foi da Eva, para de postar com a Eva. Só que aí chega um ponto que os dois vão conversar. Gente, essa novela, ela me estressou um pouco, viu? A novela Gênesis, ela não é muito boa. Por mais que você tenha preguiça, eu te aconselho você ler em vez de ver a novela, tá? Porque essa novela de Gênesis, ela é boa, um pouco. Só que no começo, quando Adão briga com a Eva, porque ele percebe que foi culpa dela, sendo que em momento nenhum ela obrigou a ele a comer, tô defendendo a Eva? Não, porque ela também tá errada. Mas nós, seres humanos, também pecamos. Então, a Eva, na novela, ela ofereceu pra Adão. Você pode comer e tal. Eu comi e não morri. Aí Adão olhou, pegou, olhou. Viu que tá boa e mordeu. Só que, tipo assim, em momento nenhum ela obrigou. E aí depois ele quis vir culpar ela para conversar com ela. Só que aí que entra a parte chata da novela. Até dobrar a perna aqui. Gente, Adão, eles foram tomar banho no rio. No rio, na lagoa, sei lá o que era aquilo ali. Aí Adão, com raiva da Eva, ele não vai lá e beijar a Eva?
E a questão não é, o problema não é esse, não. Porque beleza, ele pode ter perdoado, né? Pode ter sentido no coração de perdoar. Aí depois que ele saiu do rio, ele ficou querendo fechar de novo pra Eva. Tá vendo? É essas partes que me estressam na novela de Gênesis. Enfim, continuando onde eu parei, porque tem que concentrar aqui. A gente lê uma Bíblia pra vocês terem conhecimento. E, gente, eu peço muito a Deus que eu seja como Saul e como a Jó. Por quê? Porque Jó, ele foi muito fiel a Deus, independente. Ele tava numa situação, assim, precária. Tava quase morrendo. Perdeu seus 10 filhos. Perdeu o dinheiro. Todo mundo aqui falando na orelha dele pra ele desistir. E mesmo assim, ele foi fiel. E Salomão, eu falei Saul ou Salomão? Enfim, Saul e Salomão é basicamente a mesma coisa. Porque eles tinham muita sabedoria. E eu quero ter muita sabedoria, por quê? Porque às vezes a gente vai pregar pra uma pessoa, tipo assim, eu tenho um professor de ser religioso, ele é ateu. E aí quando eu fui falar pra ele de Jesus, eu falo assim, aí ele falou assim, tá, mas quem criou Deus? E eu não tinha argumento. Porque como é que eu ia explicar quem criou Deus, sendo que Deus, ele se criou sozinho? Para um ateu, isso não tem lógica, não. Porque o ateu, ele é a base da lógica. Para nós cristãos, é a base da fé. Então, são colunas diferentes. E aí, como é que eu explico para ele? Como é que eu explico para ele isso? Entendeu? Então, por isso que eu peço para me ter a sabedoria de Saul e Salomão. Porque eles eram pessoas muito sábias. Assim, pra dar conselhos, pra falar, pra profetizar. Eles eram muito sábios e eu quero ter essa sabedoria. Pra eu poder conseguir, às vezes, falar com uma pessoa sobre o amor de Jesus. Quando a pessoa fala assim, tá, mas isso e aquilo. Aí eu vou falar, assim, mas não é assim que funciona. Entendeu? Então eu quero ter sabedoria. Entendeu? E, gente, mais uma vez eu torno a falar. Os sinais estão claros. Só não enxerga quem não quer. Aproveitem que Jesus está vindo. Jesus, ele vai nos buscar. Ele vai buscar a igreja. Ele vai buscar a gente como ele sempre prometeu. E vocês já pararam pra pensar o quanto vai ser, tipo assim, legal? Porque cada um vai ter uma experiência diferente. Tipo assim, a gente que tá vivo hoje aqui, a gente, quando Deus vier nos buscar, que está muito próximo, a gente vai pegar, a gente vai ter uma sensação. Mas e os mortos, os que já morreram? Eles vão ressuscitar. Eles não vão estar assim na terra esperando, eles vão simplesmente ressuscitar, então eles vão ter uma outra experiência. E querendo ou não, eu vou ter uma experiência diferente da sua. Cada um vai ter uma experiência diferente. E tipo assim, isso vai ser muito legal. Saber que a gente vai ir morar no céu, andar nas ruas de ouro, receber nossa coroa, nosso galardão. Saber que a gente vai poder abraçar aquela pessoa que há tantos anos atrás morreu na cruz do Calvário, que fez milagres, que curou, que teve com a gente nos momentos difíceis, quando a gente ajoelhava, orava pra Deus, pedindo tantas coisas, e ele vai estar lá, ele vai me buscar. E, gente, sinceramente, voltando ao assunto que eu já falei e que eu não terminei de falar, vou terminar agora. Aquelas pessoas que falam que... Ai, gente, já volto com vocês, calma aí. Eu só vou fazer uma ligação que eu preciso ligar pro meu pai. E daqui a pouco eu volto com vocês, vai ter continuação, peraí. Continuando onde eu parei. Gente, se vocês têm a oportunidade, que é uma coisa que todos nós temos, espalhem o evangelho. Eu não lembro se eu tava falando disso. Acho que eu tava falando disso, mas agora eu não lembro mais. Mas aproveite o tempo que você tem aqui na Terra pra você falar do evangelho de Deus, do amor de Deus para as pessoas. Porque eu imagino, vai ser muito triste se você subir pro céu e algum parente seu, algum amigo conhecido for pro... Como falamos aqui? Vai ser muito triste, porque se fosse pelo menos comigo, se acontecesse, eu vou me sentir, e eu não tivesse parado no evangelho, eu vou me sentir um pouco culpada de saber que eu não falei pra essa pessoa que Deus existia, que eu não falei que Jesus amava ela, eu vou me sentir um pouco culpada. Tá, mas e se eu falei e a pessoa não quis escutar? Aí já é outro caso, gente. Primeira coisa, quando a gente vai falar com uma pessoa sobre o amor de Jesus, a gente tem que pedir Deus pra molhar o solo do coração dela. Porque hoje eu tava lendo a Bíblia, a infantil que eu falei pra vocês, e eu tava lendo sobre os solos. O solo
que existem os solos do coração. Existem os solos férteis, que são os solos bons. Existem os solos duros. E existem os solos com espinhos. Eu vou até pegar aqui pra vocês, calma aí. Vou até colocar onde estava aqui pra me ler exatamente o que tá escrito. Mas ele tá falando sobre os solos que existem no coração. Nosso solo, ele tem que ser aquele solo bom, para quando a semente de Deus cair, que ela possa ser regada com a palavra de Deus e ela possa crescer e virar uma árvore muito bonita e saudável. Quer ver? Eu vou pegar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Calma, deixa eu achar a parte aqui. Aqui. Entendi. Olha aqui. Aqui, gente, é porque essa Bíblia ela é um pouco misturada. Então ela junta vários versículos a ver com aquilo e coloca. Mas olha, aqui tem alguns, então, caso vocês quiserem ver. E eu vou ler pra vocês o que está escrito. Jesus ensinava muitas vezes através de histórias. Certa vez, ele contou uma história maravilhosa sobre um fazendeiro que plantou umas sementes. Plantar aquelas sementes era como compartilhar os ensinos da Bíblia com alguém. As sementes caíam em diferentes tipos de terreno, da mesma forma que a palavra de Deus vai para diferentes tipos de corações. Alguns solos são duros, assim como alguns corações. Outros são cheios de ervas daninhas e espinhos, que impedem a semente de crescer. Existem corações que estão envolvidos com outras coisas e a palavra de Deus não consegue crescer. Mas há o solo que é bom e nele as sementes crescem. Da mesma forma, alguns corações ouvem a pregação e a palavra de Deus pode criar raízes e crescer nelas. Gente, o nosso solo tem que ser um solo bom, um solo fértil. Não pode ser como de espinhos, nem como duro. E é o que eu tô falando, gente. A gente tem que pedir a Deus porque a gente não consegue amolecer o coração de uma pessoa ou tirar os espinhos e as ervas que tem lá. Mas Deus consegue, porque Ele é Deus de todas as coisas. Com a ajuda de Deus, a gente consegue fazer muita coisa. Como eu li pra vocês que estava escrito. Se Deus desendureceu o solo duro, a gente vem com a palavra dele e a palavra dele como se fosse uma semente e planta naqueles corações. E assim, com regar, e se a gente regando com a água que é a palavra de Deus, que é a água viva, a água que Deus dá, que é aquela água que sacia a sede, aquela plantinha, aquela árvore, que é a palavra de Deus, que é Deus, pode crescer no nosso coração e dar muitos frutos bons. Então, voltando mais uma vez, se convertam, orem, espalhem o evangelho. E se vocês tiverem alguma dificuldade, orem a Deus pedindo para tirar o medo de vocês, tirar tudo aquilo que vocês estão sentindo de ruim, que você sabe que não provém dele. Hoje, eu tenho o costume de conversar com Deus enquanto eu tomo banho. E eu tava fazendo isso, como de hoje eu faço. E ontem, de noite, eu fui pro ensaio do teclado e o moço tava dando aula pra gente, ele tava contando, ele já é cristão, né? Só que ele tava contando histórias de vezes que ele viu muitas vezes, né? Coisas que você já sabe. E aí ele contou coisas absurdas, assim, absurdas de tão chocantes. E eu fiquei com aquilo na mente. Gente, pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa extremamente medrosa e extremamente cagona. Depois que eu ouvi aquele barulho, se bater um vento forte e a porta fizer isso aqui, eu já acho que é coisa. E aí eu, né, não gosta, como, né? E aí quando eu tava orando, falando com Deus no meu banho, eu tava lembrando de uma das histórias que ele contou. Que ele disse que viu capa preta, assim, tipo, no teto, olhando pra ele. Ele, a esposa dele e uma outra moça, tava com eles no monte orando. Disse que tava na árvore, eles estavam debaixo da árvore, orando no monte. E aí, tava lá, na árvore, olhando pra eles. E, gente, aquilo, nossa, me deu medo, tô até de chorar. Porque eu sou muito medrosa.
E aí, quando eu tava orando, gente, eu tava com muito medo daquilo ali tá em cima de mim. E, gente, tem algumas vezes que, às vezes eu fico com muito medo, aí eu vou e olho. Aí eu vejo que não tem nada, eu abaixo de novo e tal. Inclusive, eu não gosto de ficar sozinha. Quando... Tá vendo? Já bateu medo. A mãe tá na sala, então qualquer coisa do grito aqui ela escuta. Mas sozinha, assim que nem eu tô, eu não gosto. Como minha mãe sai alguma coisa assim, eu sempre ligo pra alguém. Tem vezes que eu ligo pra minha melhor amiga, ou senão eu fico conversando com alguém. Porque sozinha mesmo eu não gosto de ficar. Eu não gosto, não gosto. Tipo assim, não é que eu não gosto, mas não gosto de ficar quando eu tô com muito medo. E aí, o que aconteceu? Eu tava orando. E aí, eu fiquei com medo de ver. Aí eu olhei e falei assim, Deus, tira meu medo, porque eu sei que ele tá fazendo isso pra me parar de orar. E sabe por que eu sabia disso? Porque esse mesmo irmão, ele contou uma outra história. Que uma vez, ele e a esposa, eles estavam orando. O braço dele tava assim e o braço dela tava assim. Os dois estavam tipo um triângulo, sabe? Formando um triângulo assim, na cama, assim. Eles estavam ajoelhados na beira da cama. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram, eles estavam orando acho que há 3 horas também que eles estavam orando. E eles sentiram uma cobra neles, fazendo isso aqui, ó. Na perna deles. Tipo isso aqui, ó. Deixa eu descer aqui, ó. Tá reprimindo isso, tá? Isso desce. Fazendo isso aqui, ó. Este movimento assim, ó. Na perna deles. Na hora, eles deram um pulo da cama. Ai, gente, eu vi. Tô tremendo, gente. Eu vou voltar rápido, que eu tô com bastante medo. Eu quero com a minha mãe. É minha mãe. E aí, continuando. E aí, na hora eu saquei que, né, ele tinha feito isso pra eles pararem de orar, né? Que na hora eles iam ficar com medo, eles iam pular da cama. Só que aí na hora o esposo dela, que contou pra gente, ele olhou debaixo da cama, olhou tudo, e não tinha cobra. Não tinha bicho. Gente, cobra pode ser astuta, pode ser rápida, pode ser o que for. Mas não tem como o bicho sair assim tão rápido. E aí, o que todo mundo sabe? Ele fez isso pra eles pararem de orar. E foi, na hora eu lembrei disso. Falei assim, não vou parar de orar. Aí eu pedi a Deus pra tirar meu medo, tirou o medo. E eu continuei orando, saí do meu banho, me sequei e vim conversar com vocês. Porque eu estou fazendo aqui agora. Dei uma armadinha no cabelo, né? Eu ia aparecer aqui toda capenga. E vim contar pra vocês. Então, lembre-se que você... Gente, bateu um medo muito grande aqui agora. Tá vendo? Então, gente, eu tô com medo pra não falar. Mas eu vou falar. Mas eu vou falar. Gente, outra coisa. Lembre sempre disso. Quando vocês estiverem orando, estiverem algum propósito, tipo, acordar 1 hora da manhã pra poder orar. Por mais que você esteja com medo, por mais que qualquer coisa faça barulho, sempre lembre-se disso. Não para a oração. Por mais que você esteja com medo de ver bicho, de ver coisa, não para a oração. Pede pra Deus tirar seu medo, pede pra Deus te guardar, mas não para a oração, porque o inimigo ele faz isso. Ele lembra das coisas que você já fez. Ele lembra, você lembra que eu posso fazer isso? Ele lembra. Que aí você vai ficar com medo e você vai parar de orar. Você vai fazer que nem aquele casal. Você vai levantar do joelho e você vai acabar fazendo isso. Então, por isso que eu falo, sempre mantenha firme na oração. Sempre lembre-se dessa história. E outra coisa, quando eu fico com muito medo, eu gosto de cantar louvor que fala de Deus, sabe? Tipo, aquele louvor que fala, tipo assim, aquele passa lá em casa, Jesus. Eu gosto muito dele. Tem um outro também que é Corinho de Fogo. Como é que é? Esqueci ele. Eu não posso cantar muito porque são direitos autorais. Ai, eu esqueci. Cai, 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 deixa cair. O fogo lá no céu está caindo aqui. Essa obra é de Deus, ninguém pode impedir. Satanás aqui não entra assim, tá, tem que sair. Esse é muito bom, esse é o que eu mais canto, que eu fico melhor se eu canto esse, que eu aqui impede um pouquinho. É isso. Não se esqueçam de ver o vídeo todo. Não se esqueçam de seguir as dicas que eu dei pra vocês, principalmente esse finalzinho. E sempre lembre-se que tem oração. E de preferência estejam em jejum também. Estejam na palavra, estejam em dia. Tá? É o meu conselho. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima vez. Fui.